Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando as políticas de abastecimento alimentar no Brasil. Nosso convidado é o Dr. Silvio Porto, diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Participa do programa o jornalista Davi Emerick. Dr. Silvio, o senhor havia já mencionado a questão estratégica, estrutural do Brasil ter conseguido manter uma empresa pública, o que não aconteceu com muitos países que sofreram a chamada época da privatização. Mas o Brasil já teve, no passado, instrumentos, um sistema de armazenagem muito mais consolidado, estruturado, com a participação do Estado, obviamente, e que permitia minimizar, de certa forma, até garantir boa parte das condições de trabalho para os produtores, evitando perdas mais substantivas, né? Mas hoje, além da Conab, que o senhor já mencionou, quais são os instrumentos que o governo dispõe, ou o Estado dispõe, para cumprir essa mesma função? Há planos de reestruturação daquilo que já tivemos no passado? Bom, primeiro agradeço essa pergunta porque ela permite fazer um resgate histórico também do próprio processo da Conab. Ou seja, embora a Conab não tenha sido privatizada, ela foi reduzida em boa medida na sua capacidade de atuação, né? É importante deixar claro ao ouvinte que quem está nos assistindo, que a Conab ela é fruto de 3 empresas. A antiga Cobal, né, que teve uma atuação muito forte na parte do abastecimento, inclusive direto aos consumidores, sobretudo na década de 70 e 80, com supermercados, enfim, quer dizer, tinha uma atuação muito forte e muito presente na sociedade brasileira. A Cibrazen, que cuidava exatamente da área de armazenagem, então existia uma empresa pública criada, que chegou a ter mais de 600 armazéns na sua rede estratégica em nível de país, né? E a antiga Companhia de Financiamento da Produção, a CFP, tá? Que é a mais antiga, que na verdade inicialmente era a comissão, depois virou companhia, ela é data de 44. Né? Então essa é a origem da Conab, que, como nós havíamos comentado aqui naquele processo do governo Collor, houve a fusão das 3 empresas e nessa fusão muitas demissões e um processo onde começaram a se desfazer das estruturas que essas empresas mantinham. E depois, sobretudo... Recursos humanos também, né? Também, que é uma dispersão de recursos humanos. Exatamente. A CFP, por exemplo, tinha grandes quadros de... Pessoas extremamente capacitadas, né, com uma enorme capacidade de análise e de proposição no campo da política e que, infelizmente, esse processo... A Conab ficou 18 anos sem concurso público, né? Houve um processo aqueles processos de demissão voluntária, mas, de certa forma, de força, né, os chamados PDVs, mas que, de certa forma, forçavam as pessoas até a sair da companhia, que entre 2000 e 2002 foram afastados mais de 2.000 funcionários. E quando descapacitação. Exatamente. E quando nós assumimos a companhia em 2003, eu estou lá desde janeiro de 2003, a rede estratégica de armazenagem da Conab, da Cibrazen, que chegou a ser mais de 600, foi reduzida para 36 armazéns. 36. Né? Ou seja, um pouco mais de um armazém por estado. E não necessariamente os melhores dos armazéns, inclusive. Não, alguns até muito bons, como é o caso de Ponta Grossa e algumas estruturas no Mato Grosso, mas efetivamente reduziu totalmente, né, a sua capacidade de intervenção. Hoje, o que nós estamos fazendo, a Conab tem, por atribuição legal, ela mantém o cadastro nacional de armazéns, que atuam na área de grãos, enfim, na parte agrícola. Quantos armazéns tem nesse cadastro? Aqui de cabeça nem vou lembrar. Mas tem mais de 600. Sim, na capacidade estática do Brasil hoje, ela está em torno de 120 milhões de toneladas. Né? Só que, bom, o que é a Conab? A partir do cadastro, nós atuamos, então, com um processo para aqueles que querem ser prestadores de serviço à Conab, os armazenadores privados que queiram prestar serviço à Conab, eles têm um processo de credenciamento.
né? Eles são, portanto, contratados para prestar serviço. E, na verdade, boa parte da nossa rede, ou boa parte do serviço que a gente utiliza de armazenagem é a rede privada. Para ter uma ideia, no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos 2 estruturas de armazenagem que são na área de frio, de refrigeração. E estão, uma em Canoas, que é ao lado de Porto Alegre, e a outra dentro da SEASA de Porto Alegre. Nós não temos nós lá contamos muito, felizmente, com a rede estadual de silos e armazéns, a SESA, e também com a rede privada. No Paraná, temos uma estrutura razoável, Mato Grosso também, na área de proteína Goiás. também, carnes, essas coisas, a Conab não? Atuamos para terceiros, não, embora estamos fazendo agora um trabalho, vamos dizer assim, pontual, em função dessa crise no Nordeste, nós estamos comprando de uma forma mais significativa via o Programa de Aquisição de Alimentos, uma quantidade bastante significativa de caprinos, né, como forma de minimizar o impacto da seca. Diretor, recentemente, principalmente em função da crise da seca do Nordeste, houve muitas críticas à Conab, inclusive partidas de gente do próprio governo, dizendo, claro, que não é culpa da atual diretoria, são esses problemas estruturais dados ao longo do tempo. Falta de armazéns, quer dizer, falta de uma política de planejamento, problema do milho que estava sendo estocado a céu aberto em Mato Grosso. Você falou que a capacidade estática de 120 milhões, a nossa produção de grãos de 160 milhões, por aí? Mais de 170. 170 milhões e tal. E também se falava muito no Plano Nacional de Abastecimento. E essas críticas foram muito pesadas em torno de setembro. Desse momento até hoje, o que mudou e como está esse negócio do Plano Nacional de Abastecimento? Então, vamos lá. Primeiro, nós, em conjunto com o CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar Nacional, que a Maria Emília agora é a nossa presidenta e que esteve aqui, inclusive, né, conversando na TV Senado, nesse programa, nós estamos retomando o tema e em dezembro o CONSEA vai estar debatendo, inclusive, onde o nosso ministro Mendes vai estar participando dessa plenária, a retomada de uma política nacional de abastecimento para o país. Eu acho que isso aqui é um tema de extrema relevância. Por quê? Nós temos hoje um PL, o chamado PL 51, que está no Senado, de iniciativa do senador Crivella, do qual nós trabalhamos um substitutivo a esse para qualificar, vamos dizer assim, como um acordo com o senador, na perspectiva de reinstituirmos uma política nacional de abastecimento. A Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento também tomou uma iniciativa, a Abracem, de apresentar uma proposta via Câmara, de apresentar uma proposta de uma política de abastecimento. Só que, inicialmente, o Padre João foi, inclusive, relator desse projeto e ele teve um enfoque muito privatizante das estruturas da SEASA. Então, foi a nossa preocupação e a gente exatamente está dialogando para fazer uma mudança e o Padre João, nesse sentido, foi fundamental para já dar uma outra linha, né, na perspectiva de fato que a gente mantenha e fortaleça as estruturas públicas e que tenha uma intervenção mais clara por parte do Estado brasileiro em relação a isso. E tem um outro documento extremamente relevante, que ainda do final de 2005, que foi preparado pelo próprio CONSEA, com um bom diagnóstico e uma série de proposições que trabalha nessa linha da reimplantação de uma política nacional de abastecimento. Bom, o que nós pretendemos? É exatamente juntar tudo isso na perspectiva de que nós consigamos para 2013, no âmbito do governo, ver como se reestrutura e que passos nós temos que dar fundamentalmente para retomar essa iniciativa. Porque hoje há uma preocupação muito grande. Primeiro, no campo da comercialização, as trading têm um papel que está, eu diria, até exagerado no sentido do poder econômico em relação à comercialização dos principais grãos em nível do país, não só aqui como em nível mundial, né? Ou seja, então nós temos um processo de concentração na mão das trades que, de certa forma, elas dominam não só a aquisição, mas também a questão logística, de levar para o porto, os terminais portuários, ou seja, há um processo de concentração da comercialização dos principais produtos, soja, milho, de certa forma até o próprio trigo e arroz, enfim, que é preocupante. A outra é a questão da concentração no âmbito dos supermercados.
As 3 maiores redes de supermercados, que hoje são todas transnacionais, são responsáveis por aproximadamente 50% da comercialização de alimentos no Brasil. Ou seja, outro aspecto que é extremamente preocupante e que nós precisamos tratar de efetivamente recuperar a capacidade dos micro e pequenos varejistas de ter uma intervenção mais forte na perspectiva de democratizar mais essa economia e permitir, de fato, que nós tenhamos... abrir a venda de balcão para eles, não? Nós temos trabalhado nesse sentido. Nós, inclusive, temos um projeto chamado Refap, que é uma rede de fortalecimento do pequeno varejista. Nós estamos atuando principalmente no Nordeste, onde nós estamos fomentando a criação de centrais de compras por parte desses varejistas e dando todo um apoio no sentido de que eles se fortaleçam enquanto redes de comercialização. Seria uma forma de atenuar a falta que a Cobal faz? Sem dúvida. Eu diria assim, obviamente que aqui, infelizmente, eu acho que não teria um espaço para retomada de uma Cobal, mas a gente tem defendido e pelo menos em relação ao Norte, nós estamos nesse caminho. Nós, inclusive, com recursos do próprio MDS, estamos num processo de aquisição de embarcações para que nós possamos ter uma atuação mais direta, inclusive, na parte do abastecimento, com compra e venda direta de produtos para a região Norte. Ou seja, então são questões que são fundamentais. E como eu dizia, voltando à questão da armazenagem, como eu dizia que a Conab atua muito com a armazenagem hoje privada, a rede privada, vamos dizer assim, a região Nordeste é onde nós menos temos uma rede disponível. Né? Ela está muito mais concentrada na região da produção, que é o centro-sul do país, ou seja, do Mato Grosso para baixo, de Goiás para baixo. E o Nordeste, nós praticamente temos ou estruturas que não atendem à nossa necessidade, ou uma estrutura da própria Conab, que ela é, de fato, aquém da necessidade ou dessa conjuntura que nós estamos vivendo agora. Por causa desse histórico. É isso. E aí, nesse processo, aí sim, tem uma perspectiva de um plano interno na Conab, de nós fazermos investimentos para realmente retomar nossa capacidade de intervenção, e aí isso envolve, nós construímos, a nossa estrutura de armazenagem do Nordeste hoje, ela é toda de armazém convencional. O que é isso? O produto tem que chegar lá e ser ensacado. A gente não tem estrutura graneleira que permite agilidade no processo de recepção e expedição dessa produção, desse produto, para ser comercializado. Então, na grande maioria dos nossos armazéns hoje, eles não recebem mais do que 3 carretas por dia. Né? E isso, obviamente, que frente a essa demanda e a essa necessidade que está colocada pelo processo da estiagem, da seca, é totalmente insuficiente e incapaz de nós termos efetivamente um fluxo que atenda a essa realidade, a essa necessidade. Muito bem. Vamos falar então agora do Programa de Aquisição de Alimentos, né, que é uma espécie de menina dos olhos da Conab. Falar sobre o orçamento para dar uma dimensão. Segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em 2010 foram executados 644 milhões no PAA. Em 2011, esse número aumentou para 775 milhões e para 2012 o governo federal pretende, ou estima, investir aproximadamente 1,2 bilhão. Ou seja, esses valores, diante da capacidade do PAA de alavancar, de ter um alcance para dar sustentabilidade a um setor da agricultura muito importante, que é a agricultura familiar, são valores suficientes? Bom, eu diria que, primeiro, aquilo que a presidenta Dilma afirmou durante o processo eleitoral, ela está seguindo à risca, né? Onde foi dito que o programa chegaria a 2 bilhões de reais. Esses recursos são fundamentalmente do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e uma pequena parte do MDA. Nós conseguimos para esse ano, quer dizer, o MDS já conseguiu para esse ano colocar no seu orçamento, e está totalmente descontingenciado, é importante que se diga, né? Ele está totalmente à disposição e liberado. Nós mesmos já executamos no primeiro semestre 250 milhões e recebemos mais 350 para esse segundo semestre. Então, nós já tivemos um crescimento significativo esse ano, operamos em torno de 450 no ano passado e a nossa meta é chegar a mais de 600 esse ano. Embora esse problema todo da estiagem, que ele não é só no Nordeste, ele também teve parte dele, pelo menos no primeiro
quadrimestre do ano ele afetou muito o Sul, isso gerou uma redução de demanda e pode comprometer a nossa meta para esse ano. Mas, efetivamente, eu diria que a perspectiva de nós chegarmos a 2 bilhões em 2014, o grande desafio hoje, eu diria que é nós estamos estruturados para conseguir executar esse recurso. Eu acho que, felizmente, o programa ele passa agora por um novo momento, né? Os recursos são oriundos e coordenados pelo MDS e MDA. No caso do MDS, 50% desse recurso é repassado para a Conab, os outros 50% é distribuído entre estados e municípios. Inclusive, foi feita toda uma mudança na legislação agora para dar maior capacidade, mais fluxo de repasse desse recurso para estados e municípios. E o desafio primeiro vai ser nós, Conab, junto com estados e municípios, nos organizarmos na ponta para conseguir ter uma boa gestão desse processo. Então, nós estamos aí numa articulação muito forte com o Conselho Nacional e conselhos estaduais, para que os conselhos estaduais seja o loco, seja o espaço de articulação e coordenação desse processo de intervenção regional, para que a gente amplie, de fato, a capacidade de atendimento, somando esses esforços e fazendo algo que seja efetivamente planejado, e que nós tenhamos também uma possibilidade de trabalhar com os mesmos parâmetros, sobretudo de preço, que é a nossa grande preocupação, né? seja Conab, Estado ou município. Então, nesse sentido, eu diria que a grande questão é preparar, é capacitar as organizações. Nós, por exemplo, só atuamos com organização formal, cooperativas ou associações, e, portanto, é fazer com que essas organizações tenham capacidade de elaborar os projetos para apresentar a sua demanda. Então, nós temos feito um processo muito forte de capacitação, seja direta ou indiretamente, né? Nós, por vezes, formamos multiplicadores desses processos diretamente com as organizações sociais, sejam ligadas à Via Campesina, à CONTAG ou à FETRAF, ou mesmo estruturas como a da Emater ou a do INCRA, né, que tem um papel importante a cumprir, a FUNAI com a questão indígena, o ICMBio, com a nova gestão agora do Roberto, a gente está trabalhando muito forte também, porque aí junto com o PA tem a questão da PGPM, da sociobiodiversidade, que são produtos extrativistas que a gente também apoia no pagamento do diferencial de preço com o preço mínimo, que a gente chama de subvenção. Então, há uma articulação, efetivamente, entre os órgãos de governo, para que nós consigamos, e em especial dentro da estratégia do Brasil Sem Miséria, o PA e a PGPM-BIL são uma política e esse programa centrais na perspectiva de nós, efetivamente, Diretor, darmos condição para que essas pessoas acessem o mercado. Um comentário e depois números para que o senhor comente também. Nós colhemos um depoimento da agricultora pernambucana Maria Aparecida da Silva, que compara a seca deste ano, que é muito severa, com secas de anos anteriores, e dizendo que, ao contrário de anos anteriores, quando as cidades foram saqueadas, esses programas de governo têm atenuado muito, praticamente, não se tem visto esses dramas de saques das cidades, que mostram que alguns programas do governo realmente estão funcionando. Então, o senhor comentar sobre isso, mas também que o programa de aquisição de alimentos estabelece a permissão para a compra com dispensa de licitação de alimentos de agricultores familiares no limite de até R$ 3.500 por família por ano. No caso da modalidade leite, o limite é semestral, no valor de R$ 7.000. Esses valores não poderiam ser dimensionados como muito modestos? Então, primeiro a questão da situação, vamos dizer assim, eu não tenho dúvida que os programas de transferência de renda, Bolsa Família sobretudo, junto com várias outras ações do governo, eles efetivamente elevaram a condição socioeconômica das populações de mais baixa renda nesse país, e aí há N índices e estudos que demonstram isso claramente. Eu acho que isso é um fator que minimiza processos como esse que o semiárido está vivendo esse ano. Segundo, a questão dos valores. Quando nós olhamos o contexto daquilo que a Conab atua, esse valor de 3.500 ele foi elevado para 4.800 agora. E ainda nós temos uma outra modalidade que a gente chama de compra direta, que se porventura a gente vai comprar só um produto como a farinha de mandioca, ou feijão, ou arroz ou milho, a gente pode chegar até R$ 8.000. Como é o caso dos caprinos agora, nós estamos trabalhando com esse parâmetro. E
esse de 4.800, o que era 3.500, é o que a gente chama de doação simultânea. São os projetos onde as organizações atuam, onde o produto ele é produzido e consumido em nível local. Qual é a nossa perspectiva com isso? Efetivamente é permitir que haja um processo, haja um input, haja uma entrada dessa população para um programa que permita que ela tenha regularidade, que ela tenha segurança de um recurso mínimo por ano. Nós entendemos que não é um grande valor, mas é um valor que permite, em momentos anteriores já teve próximo de 10 salários mínimos, agora se eu pegar por salário mínimo hoje representaria em torno de 8 salários mínimos, mas que é um valor significativo no sentido de que ele garante que essa família vai ter esse ingresso mensal. Um seguro de outro modo, um seguro agrícola de outra maneira. Com a produção, com a perspectiva de venda da produção. Então, nós não queremos aqui, e nós inclusive fomos defensores, embora haja, e os movimentos sociais têm sido sempre batido nessa tecla, tem que subir os valores, enfim, a gente tem colocado em primeiro lugar, a média que nós atuamos o ano passado, ela é inferior a 3.500. Né? A grande maioria, 73% dos projetos que a Conab atuou, o valor total desses projetos eram menos de 150 mil no ano. Né? E nós atuamos com 106 mil famílias no ano passado. Foram 2.200 municípios, 2.300 organizações. Então, eu entendo que a discussão do recurso ela é importante, mas efetivamente ela tem servido para alavancar o processo de ingresso ao mercado formal. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar aqui a relação entre o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Continue com a gente.